A paz do Senhor a você, querida família. Estamos de volta dando continuidade aos nossos estudos no livro do profeta Ezequiel, mais especialmente no capítulo de número 37. Como em todos os vídeos, a gente inicia fazendo uma leitura bíblica e eu quero convidar você a partir de então ler comigo Ezequiel 37, o verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, o último vídeo que nós fizemos, ou que gravamos, a gente falou do primeiro instrumento que causa um verdadeiro avivamento. Eu também falei sobre a palavra avivamento, o que significa. Que a palavra avivamento, entre tantas coisas, significa preservar. Ou seja, aqueles que participam de um avivamento genuíno, eles têm ou são despertados a preservar a palavra, os conceitos bíblicos. Não pode ser considerado um avivamento se o indivíduo ele despreza os conceitos bíblicos. Eu falei em outras oportunidades que o capítulo 37 de Ezequiel é considerado para mim como duas partes. A primeira parte é quando Ezequiel é levado pelo Senhor a um vale de ossos secos, mostrando a situação moral, espiritual e econômica de Israel. A segunda parte é quando há um grande rebuliço. Eu chamo isso de avivamento, é o que nós estamos falando. Quando ele profetizou a palavra, houve um avivamento. No versículo de número 4 que a gente leu, a gente vê como foi que se deu isso. Eu leio o seguinte: outro elemento que Deus usa para promover um avivamento é a poderosa palavra de Deus. Por isso que ele disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. O primeiro instrumento é a soberania de Deus. Foi o vídeo que a gente fez anterior. A soberania de Deus é o primeiro instrumento para um verdadeiro avivamento. O segundo é a palavra. No versículo 4 da leitura que a gente fez, Ezequiel 37, Deus manda que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos, que representa todos os filhos de Israel e literalmente hoje representa toda a nação distante de Deus em todas as partes da terra, a sociedade geral. Então, a palavra de Deus, Deus disse: profetiza sobre esses ossos. Um verdadeiro mover de Deus só virá por intermédio de sua palavra proclamada fielmente. Olha, escute isso. O verdadeiro avivamento só pode ocorrer quando a palavra de Deus ela é proclamada fielmente. Ezequiel 34, 37 e 4, Deus manda Ezequiel falar a palavra. Mas no versículo 7, nós não encontramos somente a exigência de que se falasse a palavra, mas se falasse fielmente. Olha o que diz o versículo 7 de Ezequiel 37. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram cada osso aos seus ossos. Parte A. Então profetizei como se me deu ordem. Ou seja, eu fui fiel ao original que Deus me deu, aquilo que Deus falou. Eu passei integralmente. Por quê, queridos? Nós precisamos ter cuidado para que, ao passar a palavra não seja passada adulterada. Paulo, um dia ensinando a um dos seus seguidores, ele diz que não haja corrupção na doutrina. Na doutrina não haja corrupção. O que é corromper? Corromper é misturar. Corromper é tirar a originalidade da coisa. E quando é que a palavra ela pode ser passada adulterada? Quando é omitido algo da palavra, ou seja, tirado da palavra, ou quando acrescentado a ela. Em Apocalipse está escrito que os que acrescentarem, vai ser acrescentado as pragas sobre eles. Os que tirarem, o seu nome será tirado do livro da vida. O que significa dizer
que aqueles que lidam com a palavra, eles precisam ser verdadeiros com a palavra. Porque o efeito da palavra só pode ocorrer quando o indivíduo que ouve ela integralmente, perfeitamente. A Bíblia diz que ela não volta vazia. Então, Ezequiel, no versículo 4 de 37 de Ezequiel, ele recebe ordem para falar. No 7 diz que ele falou como foi dado ordem, ou seja, ele foi fiel ao tudo que recebeu do Senhor. Ainda no versículo 37 diz que quando ele falava, houve um ruído, quando ele profetizava, e também um rebuliço. O que é isso? Isso é o efeito da palavra falada fielmente. E diz que os ossos se juntavam a cada osso. E significa dizer que o efeito estava ocorrendo. Quando a gente lê Romanos 10 e 17, olha o que diz. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está vendo como é sério? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se aquele que fala a palavra adultera ela, seja aumentando ou tirando, significa dizer que esse ouvinte ele não está recebendo a palavra da forma como devia ser. E, portanto, ele pode estar recebendo ou gerando a sua fé, ou estabelecendo a sua fé de forma irregular, porque não houve fidelidade no passar da palavra. Ainda em Hebreus, Epístola aos Hebreus 4 e 12, olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja o efeito que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Mas é a palavra. Nós estamos mostrando que um verdadeiro avivamento depende da palavra falada e falada fielmente como ela deve ser falada ou como ela está. Porque somente assim o efeito ocorrerá na vida daqueles que estão escutando. Foi assim comigo, foi assim com todos os que são crentes hoje e será sempre na vida dos que abraçaram o Evangelho. Para concluir, a última referência que nós queremos ler está na primeira epístola de Pedro 1 e 23. Nos diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Gerado de novo. Isso fala de uma nova vida, de uma nova conduta, de um novo comportamento. Mas como é que isso ocorre na vida do homem? Pela palavra. Então, Ezequiel recebeu ordem para profetizar. E no versículo 4, Deus está dizendo, profetiza. No versículo 7, ele profetizou como deu ordem, falou a palavra como tinha recebido. E o resultado ocorreu. Então, concluindo este vídeo, o verdadeiro avivamento, primeiro, tem que ter a soberania de Deus, segundo, a palavra de Deus. Amanhã nós vamos, no próximo vídeo, melhor dizendo, nós vamos falar do terceiro instrumento que Deus usa para um verdadeiro avivamento. Espero que você não perca o próximo vídeo, tá bom? Eu agora vou estar orando para que Deus esteja lhe abençoando, a sua casa, a sua família, por aqueles que estão precisando. E você pode orar comigo aonde você está. Querido Deus, Pai dos céus, eu te agradeço por poder falar a tua palavra outra vez. Quero te pedir, todos os que tiverem acesso a esse conteúdo, sejam, Senhor, tocados por ti. Bendito Senhor, eu te peço por todos aqueles que passam momentos difíceis, Senhor. Sim, aqueles que acham não ter mais saída. Criam a saída. Os que estão enfermos, Deus dos céus, leva saúde. Entre eles a nossa irmã Sueli.
Aqueles que estão vivendo, Senhor, perturbação, entra com calma, entra com paz. Aqueles que estão, Senhor, desenganados, sim, Senhor, perderam a esperança, leva a esperança. Eu te peço, meu Deus, pelas famílias, pelos lares, pelos cônjuges, filhos. Eu te peço pelas viúvas, pelos órfãos. Eu te peço por aqueles que estão no trabalho, indo para o trabalho, as suas atividades. Eu te peço por tua igreja, Senhor, em nossa cidade, em nosso país, na terra. Abençoa os missionários aonde eles estão. Levanta, Senhor, desperta o teu povo a viver a tua perfeita vontade nesse tempo. Deus querido, eu te peço também por este canal. Abençoa esse canal, meu Deus, dai crescimento. Senhor, que esse canal seja um instrumento de bênção para todos que tiverem acesso a ele. Dá-nos sabedoria, graça, entendimento para continuar falando a tua palavra, Senhor. Te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude. Deixe o seu like, é interessante que quando você assistir o vídeo, deixar o seu like, que é o seu joinha. O YouTube vai entender que nós estamos gostando, você está gostando do conteúdo, notifica você e também outras pessoas depois de você. Deixe um comentário e compartilhe para o máximo de pessoas. Então, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para o máximo de pessoas que você fizer. Essas 4 coisas feitas vai ajudar muito esse canal a alcançar outras pessoas. É o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas conheçam a soberania de Deus, o amor de Deus para com suas vidas. Até o próximo, se Deus quiser.